Que alegria poder entoar canções ao Senhor, dizendo que a nossa maior vontade, nosso maior desejo, o alvo da vida é conhecer ao Senhor. Será que é realmente esse o alvo da nossa vida? Será que realmente cremos que nada além do sangue pode ser mais importante do que qualquer outra coisa em nossa vida? Enquanto eu estava aqui pensando nas canções que estamos entoando desde o início do culto, refletindo sobre a letra dessas canções, realmente fui levado a pensar e rapidamente ali fazer uma autoavaliação. E entendo que preciso ser capacitado pelo Senhor. Preciso que o Senhor restaure em mim essa capacidade. Esse é o tema do nosso estudo desta noite. Restaurando a capacitação. Com a graça de Deus, estivemos num período de férias, cerca de 10 dias, uma semana e meia. Dia 20, domingo, 2 domingos atrás, tive a alegria de fazer o casamento da minha cunhada, Bruna, irmã da Camila, num momento muito especial para toda a família. Foi um domingo muito bonito em Londrina, o céu estava bem azul e o casamento foi numa chácara, a céu aberto. Primeiro dia do horário de verão, um momento muito gostoso. Nossas energias foram restauradas, nosso vigor foi restaurado. Estar junto da família é sempre bom. Contudo, saudade da igreja e do nosso lar realmente é grande também. Ficar um período sem vê-los é muito difícil. Vocês são a nossa família, vocês são as pessoas do nosso dia a dia. Um domingo sem igreja, pelo menos para nós, domingo sem igreja é como se não fosse domingo. Não sei se vocês pensam assim também, mas ficar sem estar um tempo na presença do Senhor, na companhia dos irmãos, porque nós não podemos limitar o nosso tempo com Deus apenas aos domingos, mas estar neste tempo de culto, tanto domingo de manhã, quanto na escola bíblica, domingo à noite, é realmente especial. Nós somos uma família, e como uma família somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros, e quando nos ausentamos, quando deixamos de nos apresentar para contribuir com o corpo, nós e o corpo está sendo prejudicado. Mas a cabeça é Cristo, e nós cremos que Ele tem autonomia para fazer do corpo o que Ele bem entende. Ele é Deus. Nós estamos neste mês de outubro, início de novembro, numa campanha de 40 dias de jejum e oração por uma nova reforma. E confesso que muitas vezes nós somos levados a pensar que nós deveríamos fazer 40 dias de jejum e oração para bênçãos, para prosperidade, para milagres, prodígios, maravilhas. Mas nós não precisamos de jejum e oração para que Deus execute em nós milagres. Não é o nosso jejum, não é a nossa oração que ativa o gatilho da bondade do Senhor. Ele é todo bondade, Ele é todo graça, Ele é todo justiça, todo amor. Não há nada que nós possamos fazer que faça merecer o amor ou a bênção de Deus. Nesses dias nós estamos convidando a igreja mesmo para um tempo de reflexão, para todos nós nos colocarmos como agentes da reforma, como agentes de transformação da sociedade. Um dado que nos chama a atenção é o aumento exponencial do número de evangélicos na nossa nação. No entanto, este aumento não está intimamente relacionado com o aumento da distribuição de renda, ou com a diminuição da violência, diminuição da corrupção. Pelo contrário, muitas vezes os evangélicos, líderes, estão envolvidos em denúncias. Precisamos sim de uma reforma protestante nos dias de hoje. Precisamos sim de uma nova reforma. Lembrar de Lutero, Calvino, Zwinglio. Precisamos lembrar de homens que foram martirizados, executados ao fio da espada, porque entregaram suas vidas a serviço do reino e da proclamação da palavra de Deus. E nessa noite o nosso objetivo é que nós possamos no Senhor restaurar essa capacitação
para sermos sal da terra, luz do mundo, reformadores, homens e mulheres que amam de todo o coração Jesus e o servem incondicionalmente e em todo o tempo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Você pode localizar em sua Bíblia, compartilhar com quem está ao seu lado ou acompanhar a projeção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Este versículo que está inserido num contexto onde Paulo está falando à igreja de Corinto acerca da excelência do ministério da nova aliança. E o versículo 5 nos diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos ler isso juntos? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Feche os teus olhos mais uma vez. A tua palavra é o que nos basta, Senhor. O teu poder nos basta. Entender o sacrifício de Jesus não é capacidade nossa, é a ação do teu Santo Espírito nos convencendo. Ajuda-nos agora, Senhor, a abrir a nossa mente e o nosso coração para capturarmos a tua vontade, conhecer como cantamos agora e prosseguir em te conhecer. Que este seja o nosso alvo nesta hora, em nome de Jesus Cristo, a razão de nós estarmos aqui. Amém. Jesus imprimiu um modelo de espiritualidade muito elevado. Nós que somos chamados cristãos, o somos porque seguimos a Cristo. Somos chamados cristãos porque nos identificamos com Cristo e seguimos os seus passos de mestre. Porém, muitos desanimam da caminhada cristã, porque ao tentar imitar o exemplo do mestre, percebem suas limitações. E de fato, quem de nós poderia dizer: eu sigo a Cristo porque sou igual a Ele? Eu me sinto capaz de seguir a Cristo porque um dia vou ser igual a Ele? Nenhum de nós. E não conseguimos isso por uma série de fatores. O primeiro deles, pelo fato de Jesus ser Deus. Segundo, o fato de que Jesus, como pessoa da Trindade, veio sobre a face da terra para imprimir um estilo de vida que nenhum ser humano é capaz de vivenciar, porque somente Ele viveu sem pecado. Somente Ele. Claro que nós, ao tentarmos seguir estes passos, estamos, de alguma forma, tentando fugir do pecado, tentando viver uma vida de santidade, mas muitos se desanimam. Mas este é o X da questão. Esta é a realidade que nós encontramos: o exemplo de Cristo e a limitação, a finitude do ser humano. Mas isso seria difícil, eu diria até impossível, se Jesus, quando morreu e ressuscitou e foi elevado aos céus, Ele dissesse: agora é por tua conta, eu lavo as minhas mãos e agora é contigo. Se você puder, se você conseguir, siga os meus passos. Mas pelo contrário, ao invés de Jesus dizer isso, Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz isso: a nossa suficiência vem de Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, em outras traduções, esta palavra suficiência vem como capacidade.
Portanto, é correto afirmar que a nossa capacidade vem de Deus. E o apóstolo Paulo, falando acerca do ministério da nova aliança, ele está dizendo para a igreja, não que nós tenhamos capacidade de pensar alguma coisa, não que nós tenhamos capacidade de conjecturar, de entender, de concluir, de praticar alguma coisa boa, mas, pelo contrário, nós fazemos coisas boas, somos capazes de algumas coisas, entendemos alguma coisa porque a capacidade vem de Deus. Os nossos olhos apenas se abrem para compreender o senhorio de Cristo, porque o Espírito Santo é colocado em nós, os nossos olhos da fé se abrem, nós somos tirados das trevas, colocados, transportados para a maravilhosa luz, e é essa luz quem nos dirige, é essa luz quem nos guia, é essa luz que nos transforma, é essa luz que nos faz crer que nós tínhamos um estilo de vida e agora temos um outro estilo de vida. E essa capacidade para viver este novo estilo de vida não é humano. Esta capacidade vem de Deus. E é nisso que nós vamos pensar nesta noite. Imaginar que se é assim, nós cremos que ser é o bastante. E se ser é o bastante, em Cristo somos vocacionados a sermos gente. Ser é o bastante, porque somos vocacionados para sermos pessoas, gente. E eu peço alguns minutos da tua atenção. Em 20 ou 30 minutos nós vamos pensar um pouco a respeito da palavra do Senhor. Eu peço que você esteja com teu coração totalmente voltado para a reflexão. Não deixe que nada roube o teu pensamento agora. Não deixe que nada perturbe a tua mente, o teu coração. Coloque os teus olhos aqui em mim, coloque o teu coração em Deus e vamos juntos descobrir de que maneira nós podemos restaurar a capacidade de servirmos a Cristo. Ser é o bastante quando temos a mente de Cristo. Hoje pela manhã o reverendo João Leno nos trouxe uma mensagem muito inspirada, falando também que precisamos passar pela restauração da mente, colocar o nosso foco em Jesus e alinhar, submeter os nossos projetos ao propósito de Deus. E quando pensamos em ter a mente de Cristo, nós entendemos que a capacidade para servir nos leva a concluir de que ser cristão é o bastante para o cristão. Muitos de nós trabalhamos para ter em detrimento do ser. Muitos de nós aplicamos a nossa vida em correr atrás de coisas vãs, em coisas que não agregam valor à nossa vida espiritual. Investimos nossa energia e gastamos o melhor de nós, investimos o melhor dos nossos recursos para comprar coisas fúteis, passageiras, que não agregam valor para a nossa vida, nem para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas ainda assim lutamos para ter e ter. E muitas vezes na busca do ter nos esquecemos do ser. E aqui eu quero fazer uma reflexão muito simples, porque a palavra do Senhor e sua compreensão é simples. Nós não precisamos de formação filosófica para compreender que a capacidade que Deus nos dá é para sermos, de fato, cristãos. Jesus, na qualidade de Deus, Ele não pretendeu qualquer coisa a não ser, de fato, luz e sal. Penso até que durante a vida de Jesus, sua preocupação era, eu vou viver cada dia o meu melhor, para deixar instrução para estes homens que ficam, estas mulheres que estão me olhando. Na qualidade de Deus, Ele era onisciente, onipotente, podia todas as coisas. Olha o que nos diz, eu peço que você localize em sua Bíblia, ou acompanhe o texto que está projetado de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não me pergunte como, mas a palavra diz que a capacidade vem de Deus
E o apóstolo Paulo, mais uma vez aos Coríntios, está dizendo que nós pensamos como Cristo pensa. E isso não é mérito nosso, é a presença do Espírito em nós. No livro de Isaías, não precisa localizar, no capítulo 40, no verso 13, o profeta está falando a respeito da restauração de Israel. E semelhantemente, da mesma forma, traz esse questionamento: quem guiou o Espírito de Deus? Ou quem aconselhou o Espírito de Deus? Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os juízos do Senhor, quem o instruiu? Quem o ajudou? Quem o capacitou? Ninguém, porque Jesus é Deus. E esse mesmo Deus está agora habitando em mim e em ti. E o apóstolo Paulo, de maneira inspirada, está dizendo: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém. Quem pode oferecer a um Deus todo-poderoso algo que ele já não tenha? Qual conselho nós poderíamos dar a Jesus que ele já não saiba? Contudo, a palavra nos ensina que nós, porém, pensamos como Cristo pensa. Este é o milagre da fé. Este é o milagre da salvação. Muitos querem milagres materiais, muitos querem milagres para ter saúde, ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter milagres, ter bênçãos as mais variadas. Mas olha que milagre, olha o poder de Deus expressado neste versículo. Nós pensamos como Cristo pensa. Sabe o que significa isso? Que quando pecamos, o Espírito diz ao nosso coração: isso está errado. Quando agimos, o Espírito diz: isso está errado, ou isso está certo. É o Espírito quem testifica em nosso coração quando agimos. E quanto mais testificação, mais proximidade nós temos de Cristo. Quanto menos testificação, quando você já não se importa mais com o que Cristo pensa, quando você já não tem mais vontade de imitá-lo, mesmo pensando que seu exemplo é quase que impossível de seguir. Quando você não se importa mais com o que Cristo pensa, então você não se importa com mais nada. Quando você fecha um negócio sem pedir a orientação de Cristo, quando você diz algo à tua esposa, ao teu marido, sem pensar o que Cristo pensa, quando você vem à igreja, quando você toma decisões, quando você se dirige às pessoas, quando você fala de pessoas, sem considerar o que Cristo pensa, então você já não se importa mais com o que Cristo fez por você na cruz. Isto é sério. Precisamos de reforma. Precisamos que Jesus nos restaure a capacidade de estarmos sensíveis ao que Cristo pensa. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Claro, porque alguém estava perguntando, quando o apóstolo Paulo afirmou: onde o pecado abunda, superabunda também a graça. Onde há muito pecado, há muita graça. Onde há muitos pecadores, há muita unção de Deus para a restauração do pecador. E alguém de maneira provocativa perguntou ao apóstolo: então eu prefiro permanecer no pecado? Mas este é um raciocínio imaturo. Este é um raciocínio superficial, de alguém que está brincando com Jesus. Devo então permanecer no pecado para que a graça de Deus seja maior em mim? Óbvio que não, porque nós, os que conhecemos a graça, morremos para o pecado, e se morremos para o pecado, não o buscamos mais. O pecado já não reina mais neste corpo, mesmo que pecaminoso. O pecado já não reina mais. O pecado é um desvio de percurso, é exceção e não regra. É um deslize, é um tropeço que precisa ser evitado. Ser cristão é o bastante. Ser servo de Cristo é o bastante, quando consideramos o que Cristo pensa, quando pensamos como Cristo pensa. Mas ser é o bastante também quando temos um novo coração. E o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra,
e vos darei coração de carne. Pensar como Cristo pensou significa priorizar o que Cristo priorizou. E o próprio Deus, no livro do profeta Ezequiel, nos dá essa promessa: eu vou dar a vocês um novo coração. E quem está fazendo essa promessa é o Senhor do universo, é o Deus criador de todas as coisas. E Ele está dizendo: eu vou colocar dentro de você um novo coração, um coração de carne, um coração que pensa, um coração que sente, um coração que absorve a dor do próximo, um coração capaz de discernir o que é realmente ser cristão e viver uma vida soberana, uma vida sobrenatural, uma vida acima do pecado, uma vida que realmente representa a ação e o poder de Deus. Ter um coração como o de Jesus, porque Jesus se ocupava com as pessoas. Jesus não se ocupou com projetos desta vida. Jesus não se ocupou em trabalhar, ter e ter. Jesus investiu toda a sua vida e ministério ao cuidar de pessoas, se preocupando com elas. A Bíblia diz que Jesus, quando via as multidões, se compadecia, tinha compaixão e pensava: são ovelhas que não têm pastor. E ele rogava ao Senhor: Senhor, mande homens e mulheres que possam pastorear esta geração que está perdida, essas pessoas que não sabem o que fazer. Será que se Jesus rogasse ao Pai nesse instante: Pai, levante trabalhadores para esta seara, quantos de nós nos levantaríamos nesta hora para dizer: sim, Senhor, eu quero ser trabalhador nesta seara, eu quero pensar como Cristo pensou, eu quero agir como Cristo agiu, eu quero amar como Cristo amou. Ser é o bastante quando pensamos como Cristo e quando amamos como Cristo. Há quem diga que o caminho mais longo e difícil para um homem percorrer é o caminho da mente para o coração. Pensamos, mas muitas vezes não sentimos. Somos exageradamente racionais, mas não permitimos que a ação do Espírito nos constranja. Existem muitas coisas que pensamos e fazemos, muitas coisas que dizemos às pessoas, que se nós realmente pesássemos e pensássemos com a mente de Cristo, ou com um novo coração dado por Deus, muitas coisas não faríamos, muitas palavras não seriam ditas, muitos casamentos não seriam destruídos, muitos filhos não teriam ódio de pais, muitos crentes não teriam rancor da igreja. Ser é o bastante quando pensamos como Cristo, quando amamos como Cristo, e essa capacidade não é tua, vem de Deus. Em segundo lugar, quando entendemos esta realidade, somos vocacionados, não para ganhar dinheiro, não para investir a vida na vocação específica que Deus te deu. Com a graça de Deus, Deus te transformou num advogado, num administrador, num empresário, uma dona de casa. Você trabalha na faxina, você trabalha lá no seu escritório, na loja, no comércio, você convive com pessoas. Mas antes de você exercer esta vocação, você foi vocacionado para ser gente. Eu e você somos vocacionados a pensar como Cristo pensou, a agir amando como Cristo amou, e somos apontados para as pessoas. Alguém um dia, se referindo a Jesus, disse: tão humano assim, só poderia ser Deus. Ninguém amou tanto a humanidade quanto Jesus amou. Ninguém se portou tanto a ponto de entregar a sua própria vida pela humanidade como Jesus. Existem muitos líderes que se levantaram nas nações, pessoas que têm ganhado prêmios, pessoas que são canonizadas, mas eu te pergunto, quem deles deu a própria vida por amar as pessoas? Quem deles foi surrado até a morte? E num gesto muito simples, quando questionado: por que você está fazendo isso? E Jesus, com um olhar compassivo, dizia: eu vim para morrer, para que eles tenham vida plena.
Jesus, ao responder com mansidão, ele dizia: eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele não dizia: eu tenho. Tudo que Jesus dizia ser e era em direção às pessoas, era em direção a gente pecaminosa como eu e você. Ou você acha que as pessoas nos dias de Jesus eram melhores do que nós, ou que nós somos melhores do que eles? Quem de nós hoje quer ser vocacionado para ser gente? Não levante a sua mão, apenas reflita. Se eu perguntasse quem quer uma bênção hoje, todo mundo levantaria a mão. Quem quer um carro novo? Esses dias soube de um pastor que entrou pelas portas da igreja com um carro importado, dizendo: toquem neste carro que você vai receber um também. E se eu perguntasse hoje, quem quer ser vocacionado para amar? Quem quer fazer 40 dias de jejum e oração para ser gente? Eu receio que alguns de nós faríamos um sinal com a mão só para não ficar chato. Porque na verdade a gente quer ter, a gente quer buscar, a gente quer arrecadar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, já é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu quero agora convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 2, por favor. Deixa eu refletir rapidamente acerca deste texto. Efésios capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Se você estiver ao lado de alguém que está sem Bíblia, por favor, compartilhe ou então ouça. Eu vou fazer a leitura pausada, quero que você pense nisso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Eis aqui um plano de inclusão. E nós cremos que somos vocacionados para ser gente quando estamos em Cristo. E somente em Cristo, aos pés de Jesus, nós entendemos o que diz Efésios. É um plano de inclusão. Pense comigo. O texto diz que Deus nos amou. O texto diz que Deus nos vivificou. O texto diz que Deus nos ressuscitou. E o texto diz que nós somos colocados em lugares celestiais, nos assentou. Diga para quem está ao seu lado: Deus te ama. Diga assim: Deus te vivifica. Deus te ressuscita. E Deus te faz assentar em lugares celestiais. Existe alguma realidade que arrebata mais o coração do homem do que esta? Existe plano de inclusão tão perfeito quanto este? Porque Ele nos amou com grande amor. E Ele olha para você e não considera o teu pecado. Ele olha para você e não considera a tua limitação. Ele olha para mim e não me vê como eu me vejo. Jesus me vê com potencial. Jesus quer me ver e me transformar na melhor versão de mim. E eu te pergunto: você hoje é a melhor versão de você? Reflita rapidamente sobre isso. Mente de Cristo, um novo coração, vocacionado para ser gente enraizado em Cristo, com os pés firmados em Jesus e na sua palavra. Não pensando que é aquilo que não é, não se achando, mas você é o melhor pai que você pode ser. Você é o melhor marido que você pode ser. Você é a melhor mãe que pode ser, a melhor esposa. Como membro desta igreja, você se considera realmente excelente? Tivemos assembleia hoje pela manhã. Quantos se importam com o que foi decidido hoje?
fazemos parte de projetos e atribuímos ali o melhor de nós, oferecemos nos projetos que Deus colocou sob nossa responsabilidade a melhor versão de nós mesmos. Queridos, coloque uma coisa na tua cabeça, porque eu tenho tentado colocar isso na minha: eu não tenho capacidade para fazer de mim o melhor de mim. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar com os meus pés firmados nos caminhos de Jesus. Eu preciso estar com a minha cabeça focada na palavra, com o meu coração totalmente disposto ao agir do Espírito, porque eu não tenho esta capacidade. E se você, assim como eu, está concluindo que não é o melhor pai, não é o melhor filho, não é a melhor mãe, não é o melhor trabalhador que poderia ser, nós precisamos de Cristo. Porque somente Ele que nos dá capacidade, somente Ele nos transforma, somente Ele sabe o que precisamos e o que as pessoas que estão ao nosso redor também precisam. Agora eu te pergunto, se você quiser, levante a sua mão. Quem hoje deseja ser gente? Levante uma de suas mãos. Eu quero ser. Só podemos ser gente, humano como Cristo foi, se nós estivermos firmados nele. E uma segunda realidade é que isto só é possível quando Cristo também está em nós. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 nos diz: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe por que o teu projeto às vezes não vai para frente? Porque sem Jesus você não pode fazer nada. E quando faz, você corre um sério risco de bater no peito e dizer: eu fiz. E aí Jesus, olhando dos céus, diz: quem fez? Quem acha que fez? Quem você pensa que é? Você está em Cristo e Cristo está em você. E logo identificamos se Cristo realmente está na pessoa. O apóstolo Paulo, chamando a atenção da igreja de Corinto, está dizendo que essas divisões, essas dissensões que há entre vocês, significa falta de Cristo, falta de espiritualidade. Quando você convive com alguém muito valentão, o valentão quer guerra, ele quer conquistar espaço à força. Na guerra você quer conquistar mostrando poder bélico. Na guerra você quer conquistar provando quem tem mais poder, quem tem mais força. E quando você conquista assim, você diz: o meu exército conquistou. Mas o Sermão da Montanha, Jesus de uma maneira muito tranquila disse: bem-aventurados são os mansos, estes herdarão a terra. Infelizes os valentes, que tentam conquistar as coisas sem Cristo. Infelizes aqueles que são audaciosos sem considerar o que Cristo pensa. Infelizes os corajosos por si mesmos. Infelizes aqueles que batem boca, aqueles que tentam convencer pela força do argumento. Infelizes aqueles que distanciam pessoas. Infelizes aqueles que tentam conquistar pela força do argumento. Infelizes aqueles que tentam viver sem Cristo, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Esta é a mensagem que nós hoje recebemos como vocação para sermos e com a nossa vida anunciarmos que ser é o bastante, com a mente de Cristo, com um novo coração, e assim sermos vocacionados, apontados para caminhar na direção das pessoas e não na direção contrária. Eu em Cristo, Cristo em mim. Mas não podemos nos iludir. Essa capacidade vem do Senhor. E é por isso mesmo que eu me aproximo desta mesa. E ao olhar para o pão, eu lembro do sacrifício de Cristo, que teve o corpo partido. E naquele instante, quando ele estava partindo o pão na presença dos discípulos, ele estava dizendo: eu estou fazendo isso por causa de vocês. Não me pesa fazer isso. Há uma vocação no coração de Jesus. Há uma vocação no coração de Jesus que o aponta na direção das pessoas. Ele disse: eu sou
o pão da vida. Este é o corpo que está sendo partido em teu favor. Não há mérito nenhum, não há nada que você possa fazer para chamar mais a atenção de Deus, não há nada que você possa fazer para dizer: Senhor, eu estou aqui. Jesus nunca tirou os olhos de você. Sabe por quê? Porque faz parte da natureza de Cristo olhar para a pessoa, porque Ele partiu o seu próprio corpo em teu favor, querido. Você acha que você vai ser esquecido? Você acha que vai te faltar dinheiro? Você acha que vai te faltar saúde? E ainda que essas coisas nos sobrevenham, nós nunca sairemos do foco de Jesus. Jesus nunca vai precisar: peraí, deixa eu ajustar aqui porque eu estou esquecendo de alguém. Jamais. E da mesma forma, Ele derramou o sangue, disse: este é um cálice. Mas o conteúdo deste cálice é sangue, é morte. E o texto de Efésios que nós lemos diz que Deus nos amou com grande amor, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e nos colocou numa aliança de vida, uma aliança de vida apesar de nós. Este sangue não é derramado apenas para os bons, este sangue não é derramado apenas para os discípulos, este sangue é derramado para toda a humanidade, e a ação é do Espírito para convencer aqueles que vão abrindo seus olhos, aqueles que vão entendendo no coração, que receberam um novo coração, um coração de carne, para sentir e pulsar no ritmo de Cristo, pensar como Cristo, priorizar o que Ele priorizou e dizer: eu assumo parte desta aliança, eu quero cumprir com este propósito. O chamado é para você hoje. Nós somos vocacionados para sermos discípulos de Cristo e sermos hoje reformadores da sociedade. Voltar à palavra do Senhor. Se você porventura não está nem aí com as campanhas que a igreja faz, se você pegou o livro está lá na tua prateleira, juntando moscas e poeira, eu peço nesse instante que o Espírito Santo te constranja. O nosso desejo é que a igreja volte a estudar a palavra. O nosso desejo é tirar o foco de pessoas e apontar apenas para Jesus, o pão e o sangue.